e você quer fazer parte de uma transformação social, vamos começar a estudar, vamos começar a pesquisar, vamos começar a fazer esse tipo de autocrítica. Olá meninas! Hoje viemos falar nesse canal de um assunto muito sério e que precisa ser abordado. Vamos falar sobre feminismo, o feminismo liberal, o feminismo branco, por que feminista branca é considerada escrota por aí. Girl Power, vamos meninas. Eu falei, gente, que é esse filme? Oh, eu sou realidade, cara. E por que o feminismo liberal é ridículo, né? Vamos falar sobre isso um pouquinho, que é totalmente necessário falar. Porque o que adianta a gente se dizer feminista, falar que a gente está buscando igualdade, sendo que de luta por igualdade a gente não está lutando, não é nada. Então, assim, é necessário a gente fazer essa autocrítica. Eu que sou uma mulher branca, vim aqui falar sobre isso. A gente vai falar sobre os problemas disso. Um dos problemas disso é racismo, e a gente precisa falar sobre isso por quê? Porque o racismo é um problema das pessoas brancas também. Obviamente que uma pessoa preta vai chegar aqui e vai me contar o que ela vive, mas aqui a gente não é para falar da vivência do racismo. Aqui a gente vai falar sobre, vamos parar com isso, vamos parar de cometer vacilos. Nós que somos brancos, né, temos culpa desse racismo existir. As pessoas pretas, elas já não aguentam mais ficar falando sobre isso o tempo inteiro, ensinando a gente o beabá de como não ser escroto, entendeu? Então vamos aqui, ó, vamos nos reunir e vamos falar sobre isso. Se você é uma pessoa preta, pode comentar aqui se eu falei alguma besteira, se eu falei alguma bobagem, e falar com a galera também. E vamos seguir nessa. Camila é preta, também. Se você quiser falar alguma coisa nesse vídeo que eu tô falando besteira, pode falar, tá, bebê? Pode deixar. Mas enfim, o feminismo surgiu como uma luta para quê? Para as mulheres começarem a votar e trabalhar. Mas que mulheres são essas? Mulheres brancas e, por si só, mulheres ricas, né? O feminismo esquece que as mulheres pretas, elas já trabalham há muito tempo, né? Desde a época da escravidão, elas têm subempregos para ganhar nada, sem o mínimo de dignidade para cuidar do filho da patroa, casa da patroa. Então a sociedade, a nossa sociedade brasileira, ela é baseada, apoiada no trabalho das pessoas pretas. Logo, nós que somos mulheres brancas, a gente tem total e plena condição de o quê? Oprimir pessoas pretas, oprimir pessoas indígenas e também mulheres cis, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Também oprimimos pessoas trans, que é uma camada da sociedade também que morre, né? Porque o Brasil é o país que mais mata transexual no mundo, então também isso também precisa ser dito nesse vídeo. Eu comecei a estudar o feminismo quando eu entrei na faculdade. Só que eu, filha do governo Lula, eu acabei entrando na faculdade pelo programa ProUni. Então, assim, mesmo não vindo de uma família que tem dinheiro, eu estudei numa universidade muito elitista, numa universidade que só entra pessoas que têm grana. E tem pouca frequência de pessoas negras, de pessoas de outras camadas da sociedade. E foi lá que eu comecei a estudar, que eu tive contato pela primeira vez com isso. Num ambiente em que não se falava tanto naquela época, pelo menos, né, nos recortes necessários que a gente precisa fazer, que são os recortes de raça, classe e gênero. Nós, pessoas brancas, automaticamente oprimimos pessoas pretas. Então, essa coisa do feminismo branco tem muito essa coisa de odeio os machos, macho escroto, morte ao peru, não sei o quê. Como é seu nome? É Wallace. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo pra mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que é desnecessário. Não. Oi. Não, em nenhum momento. Assim, ó, em nenhum momento eu tô tentando explicar agora o você feminismo. tá interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês. Não é. Ó, a gente esquece que o homem preto é um homem que é perseguido pela polícia, que sofre violência policial, que é uma das pessoas que mais morrem na sociedade por violência. Então, como é que a gente está tratando os homens pretos da nossa sociedade? Eu acho que o que você tá falando tem muito a ver com o feminismo que a Bell Hooks pregava, sabe? Que é uma feminista negra, inclusive. De um feminismo muito mais democrático, pautado no diálogo entre todos e também em diversos serviços e camadas da sociedade. Tipo, ela é a favor de filmes que retratem esse tipo de feminismo, peças de publicidade, etc. Não só que ele seja segregado, como às vezes o feminismo branco acaba fazendo, do tipo... Para que tipo de feminismo é esse que exclui as mulheres negras, mulheres periféricas, empregadas domésticas, etc, sabe? O seu feminismo conversa com as pessoas da periferia, o seu feminismo conversa com as pessoas do interior do Brasil e comunidades indígenas?
Um bom exemplo que a gente pode, recente aí na nossa memória, que eu observei, como que o feminismo branco ele vai se baseando muito nessa coisa do girl power e da moda, enfim, e pouco na escuta e nos recortes necessários, foi no Big Brother Brasil, no caso, sei lá, do Babu, né? Entrou aquele monte de feminista, 90% branca, que começou a falar dos machos escrotos e não sei o que, sendo que o Babu, ele cometeu algumas cenas de machismo lá, mas ele era um cara que visivelmente estava disposto a se desconstruir, visivelmente estava disposto a ouvir. Todas as vezes que ele foi apontado, ele ouviu, ele parou, ele tentou se corrigir. E mesmo assim, a mulherada ficava, boa parte das meninas lá, ficavam ignorando ele, tratando ele como se ele fosse um monstro. Foi a primeira coisa que eu me queixei dela. Que ela olha pra baixo. Ela me olha que nem uma madame. Eu tenho um maior trauma. Falei pro Rubinho, ó, cara, Marcelo, me olha do mesmo jeito que minha patroa me olhava. Eu tenho um trauma desse olhar. Sendo que, na real, isso tudo se chama racismo. É você colocar um cara tão dócil, tão querido, tão paizão, como um cara escroto. Porque ele apresenta um estereótipo físico que é entendido dessa forma. Inclusive, o Babu, tá, meu amigo, já me mandou um áudio, vou colocar aqui, Camila, encontrou com ele na padaria e pediu pra ele mandar um áudio pra mim. Coloca aqui rapidinho o áudio. Oi, Júlia, tudo bem? Aqui é o Babu que tá falando, paizão. Um beijo pra você, viu? Obrigado aí pela torcida. Por isso eu vou defender, sim, vou defender. Entendeu, gente? Então, assim, ficou meio ridículo. O que adianta você ser feminista, você buscar por igualdade, se você não enxerga a questão das pessoas pretas, sabe? Se os meios que você frequenta são todos brancos e você não busca se questionar por que onde você tá, onde você costuma ir, você só lida com pessoas brancas, porque a consequência disso é a gente sempre voltar a reproduzir o pensamento branco, que por si só vem carregado de um monte de coisas preconceituosas, né? Em que a gente não consegue enxergar o nosso lugar de privilégio na sociedade. Que não é só uma questão de mérito. Se todo mundo quer subir na vida, nem todos têm acesso à mesma escada. Algumas pessoas conseguem sim ir avançando devagar, só com esforço próprio. Já umas poucas pessoas têm tudo a seu favor. Com boas escolas e uma rede de relacionamentos que ajuda a arrumar empregos, basta um pequeno esforço para chegar lá. E também não se culpa o suficiente por isso. Não se culpa o suficiente por grande parte das pessoas que moram em favelas e no subúrbio serem pessoas pretas. Por quê, né? Por que isso acontece? Porque pessoas brancas oprimem pessoas negras desde sempre. E isso ainda acontece. Não é uma coisa que ficou lá no passado, lá na escravidão, que historicamente foi ontem. Se a gente for, né, falar de história, foi ontem que isso aconteceu. Já para a imensa maioria dos brasileiros, essa é uma luta em glória. Não importa o esforço que eles façam, não conseguem sair do lugar. É preciso remover essas forças que ficam sempre jogando eles para baixo. A desigualdade social no Brasil, provocada pela escravidão e por não ter tido uma reparação, porque, tipo, a meu ver, gerou um trauma realmente na história do Brasil que não foi reparado e ninguém tem interesse de reparar, é justamente causado pelo racismo, por esse recorte da classe e da raça, sabe? Então, tipo, por isso que as pessoas negras acabam sendo marginalizadas. São pautas urgentes. São pautas extremamente urgentes. Um outro exemplo de pauta urgente é a pauta das pessoas trans, que são as pessoas que nós, o Brasil e pessoas cis, somos as pessoas que mais matam pessoas trans no mundo. Eu acho esse dado engraçado. Ao mesmo tempo que o Brasil, ele é o país que mais busca filmes pornôs com pessoas trans, ele é o país que mais mata pessoas trans. E aí existem os feminismos que não ouvem as pessoas trans, que não abraçam essas pessoas, que não consideram mulheres trans mulheres o suficientes para serem abraçadas por isso. E eu tô falando isso porque eu já fiz isso. Eu tô falando isso porque eu já me informei e estive com pessoas que afirmavam isso com tanta certeza que eu caí nesse discurso. Então é preciso e é urgente
que a gente ouça essas pessoas, aprenda o que eles têm pra dizer. E também assim, né, acho que a gente também não pode ficar só no lugar de ai, me explica aí, é preto ou é negro que fala? Ai, explica pra mim o que é racismo, explica pra mim por que eu sou transfóbica. Não, gente, vamos estudar também, sabe? Vamos pesquisar. Se você quer se titular de feminista, eu sei que nem sempre a gente tem condição de estudar, né? Eu não tô me referindo aqui às mulheres que são feministas pela vivência delas, de buscar a igualdade e buscar toda a força que temos, né? Que muitas vezes é ignorada e desprezada socialmente falando no dia a dia dessas mulheres, né? Na correria do dia a dia, essas mulheres que não estudam, que não são acadêmicas, elas são feministas também. Mas se você se preocupa com essa questão e você tem esse tempo e você quer fazer parte de uma transformação social, vamos começar a estudar, vamos começar a pesquisar, vamos começar a fazer esse tipo de autocrítica, questionar os lugares que a gente frequenta e as pessoas que a gente... Não é tipo assim, ah, eu vou abrir mão de todas as pessoas brancas que existem na minha vida. Não, mas será por que existem poucas? Sabe? Será que você não tá precisando frequentar lugares que existem pessoas pretas? Frequentar lugares em que você possa se abrir mais para outras culturas? Eu não sei, fica aí a minha sugestão e o meu questionamento. Eu acho que quando a gente se permite aprender, ouvir e conhecer, a gente fica muito mais inteligente. E aí a gente começa a ser instrumento de mudança. Acho que a gente tem mais o que falar, o que dialogar, deixar de falar besteira, deixar de fazer besteira, deixar de oprimir as pessoas com tanta frequência como muitas vezes acontece. E aí a gente começa de fato a fazer coisas no dia a dia para que essas pessoas sejam incluídas, para que todo mundo tenha a tal da igualdade e da justiça social que a gente tanto quer. Então vamos aprofundar esse querer, né? Vamos olhar para si e vamos sair desse lugar de moda, de marca. Gente, Frida Kahlo, uma mulher com deficiência, latino-americana, radical, comunista, virou uma marca pop. Todo mundo coloca a Frida Kahlo aí, a Frida Kahlo, a imagem dela vende pra caramba. E a gente entende realmente o que essa mulher em vida quis passar? O sofrimento, as questões políticas, a desigualdade. Ela é um símbolo muito forte que ela foi associada ao feminismo e, sinceramente, a Frida tá lá na cova dela se tremendo, vendo vocês fazer merda, oprimir gente preta, oprimir gente indígena e trans e outra coisa, gente. Tem que ser anticapitalista também, tá? Porque o capitalismo, ele é um sistema que ele automaticamente reforça todas essas opressões, tanto o machismo quanto o racismo, porque para a máquina girar e funcionar, ela precisa de uma base trabalhadora e explorada. Tipo, aquilo que a gente viu da Tese 11 falando, que o capitalismo, ele tira o poder de trabalhar das mulheres, tipo assim, ele oprime todo mundo. As mulheres negras vão estar sempre nesse lugar na base da pirâmide social e econômica. E as mulheres brancas da elite vão estar sempre nesse lugar de patrimônio dos homens que detêm os meios de produção, sabe? Então, por que ser anticapitalista? Sobretudo no feminismo. Porque todas as mulheres acabam tendo tanto seu poder de trabalho quanto sua autonomia cerceadas pelo patriarcado que coloca o homem como detentor dos meios de produção, etc. Sim. Da vida da mulher, que a mulher é um patrimônio para ele. Tudo pensado, né? Existir a escravidão, existir a opressão dos homens contra as mulheres, né? Porque se você vai trabalhar, você precisa de alguém para cuidar da sua casa. Você precisa de alguém para fazer a sua comida, você precisa de um trabalho doméstico, entendeu? E quão bom é você colocar as mulheres nesse lugar? Não, acho que você tá certo no que você colocou, justamente se o capitalismo é uma expressão masculina no sentido de o homem ser o detentor do poder e da força, como do imaginário no capitalismo, colocar as mulheres de uma forma, tirar o poder das mulheres, o poder de elas terem seu próprio sustento através do trabalho, colocar tanto elas em casa para serem donas de casa, preocupadas com atividades domésticas, e limitá-las a isso, e colocar como se, tipo assim, o trabalho fora de casa que o homem realiza superior ao da mulher, porque é desse trabalho que provém o capital, quando o trabalho doméstico é muito exaustivo.
também tirar o poder da mulher de ter a sua própria autonomia. Resumindo, não adianta nada você ser feminista se você defende um sistema que vai continuar te oprimindo e oprimindo mais ainda outras mulheres, se você for uma mulher branca que estiver assistindo esse vídeo. Então, assim, a gente precisa de um sistema, já tô indo onde eu quero, a gente precisa de um lugar em que as pessoas sejam tratadas de, não vou falar nem o nome, mas a gente precisa de um lugar em que as pessoas realmente sejam tratadas com igualdade. Seja o trabalho que você escolher exercer. Se você escolher exercer o trabalho doméstico, que você seja valorizada justamente por isso. Se você escolher, independente do seu gênero, independente da sua cor, da sua raça, da sua classe social e tudo mais, se você escolheu exercer alguma coisa, que você tenha esse direito de exercer e você seja valorizado justamente por isso. Que você tenha condições de educação que te permitem fazer isso, que você tenha condições de saúde que te permitam fazer isso, e não um sistema que vai comercializar tudo isso, comercializar a educação, comercializar a saúde, e aí vai ficar um monte de gente aí desempregada, sem saúde, ferrada, e quem tem acha que tá abafando e faz tudo que o patrão quer com medo de perder o emprego, com medo de perder a dignidade, que deveria ser um direito a todos. Então, assim, amiga, para de queimar o filme da Frida Kahlo, sabe? Frida Kahlo era, sim, anticapitalista. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Ai, militei. Desculpa, gente, eu sempre milito e me estresso. Outra coisa que eu esqueci de falar foi o negócio do Babu. Quando ele começou a falar de gordofobia lá dentro, além do racismo que ele também falou, ninguém queria ouvir ele. Então, se você é feminista e também não abraça mulheres gordas, não abraça outros corpos que não sejam corpos padrões, Seu discurso é vazio. tá, isso não adianta nada. Então, assim, gente, vamos desconstruir tudo isso. Vamos tentar, assim, abraçar o máximo de pessoas que a gente conseguir, porque só assim a sociedade vai para frente. Né? Porque já tá tão ferrado. Então acho que essa é a única alternativa, tá bom? Ainda tem muita coisa pra gente fazer, mas a gente começa aos poucos. É de grão em grão que a galinha chupava. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, tá bem? Pra você apoiar esse canal. Compartilhe com a sua amiga feminista branca que fala um monte de merda. Compartilhe com ela. De repente, esse vídeo dá um estalo na cabeça dela. E se eu falei mais uma vez, se eu falei alguma besteira aqui, me corrija aqui embaixo, vamos todas aprender juntas e juntas, tá bem? Então, é isso. Mais alguma coisa, Camilinha? Não, acho que é isso mesmo. Na real, assim, eu acho que, tipo, na terceira onda do feminismo que essas questões de gênero estavam sendo debatidas, isso nos anos 90. Então, se você oprime mulheres que têm essas demandas, você já tá atrasado, sabe? Seu pensamento tá anacrônico. Seu pensamento, amiga, tá anacrônico. Então no anacronismo que eu vou, tá bom? Falei igual a Lorelai Fox. A gente se vê numa próxima, com certeza. Beijos e até lá!